Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e Deus tem ministrado muito aos nossos corações. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua misericórdia. Obrigado pela sua graça derramada sobre nossas vidas mais uma manhã. Somos gratos, Pai, por tua fidelidade, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vem nesta manhã, Espírito Santo, ministrar aos nossos corações, que possamos compreender a tua palavra, que ela faça parte das nossas vidas, que ela penetre em nossos corações e nos encha do desejo de conhecer-te mais e mais. Santo, santo, santo é o seu nome, Pai, tu és maravilhoso, único digno de louvor e de honra e de toda a glória. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas, para que possamos já, nesta vida, governar segundo a tua vontade e o teu querer, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Seja com a nossa nação, seja com os seus governantes. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para que possamos ouvir, entender e ver e compreender a tua vontade. Ver e entender tudo o que o Senhor tem preparado e o que o Senhor está fazendo para a nossa nação. E que tudo isso seja para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que possamos compreender e viver a sua vontade, não a nossa. Traga paz para Jerusalém, traga um avivamento para aquele povo. Mas principalmente, Senhor, traga uma transformação dentro da sua igreja para aceitar aquele povo como também corpo seu, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor da tua glória. Vem, Jesus, vem com o teu reino, vem tomar posse daquilo que é seu, para que possamos viver uma vida eterna do teu lado. Nós desejamos, Senhor, a tua volta, nós desejamos a tua presença, nós desejamos o Senhor aqui conosco, para que o seu nome seja glorificado e o Senhor seja exaltado todos os dias de nossas vidas, para que possamos aprender a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, buscando, Senhor, santidade todos os dias, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui presente. Transborda da tua cura, do seu conhecimento, da sua sabedoria, dos dons de profecia e principalmente do discernimento de espíritos, que vamos precisar tanto nos últimos tempos, principalmente com o engano que virá sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, ministre as nossas vidas, seja com aqueles também que não puderam entrar, que o Senhor esteja despertando o desejo de aqui estar, para aprenderem cada vez mais da tua palavra. E que tudo isso aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, derramando a tua cura, a cura do teu espírito sobre os enfermos, mas que a sua vontade seja sempre soberana e que tudo seja para um aprendizado e um crescimento do teu espírito. Vem, Senhor, continue ministrando aos nossos corações nesta manhã, para que possamos nos encher da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo Mateus 19. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, então é uma continuação do 18, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão.
Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que o disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame ao próximo, como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou campos,
por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Eu estava lendo um comentário, estava falando, né, que quando Jesus ele diz aqui, né, que, cara, Deus criou, né, o homem e mulher e disse para o homem, né, deixa a casa do seu pai e se unirá à sua mulher, tornar-se-ão uma só carne. E de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe e que Deus ajuntou. E aí os fariseus questionam, né, mas o que Moisés falou sobre o divórcio? Aí ele fala, né: "Não foi Deus que mandou, foi por causa do homem, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio". E aí Jesus fala sobre porque Moisés, ele dá uma ideia ali de repúdio, não por causa de traição, mas se você não gostar mais, você pode repudiar a mulher. E aí, Jesus deixa bem claro aqui que não, você pode repudiar por causa de uma relação ilícita, por exemplo, né. E aí eu estava lendo aqui um comentário, o cara falou: "E também, que para hoje, para nós, eh, o cônjuge que é vítima também de abuso físico ou sexual tem a possibilidade de divórcio, visto que a sua integridade física está sendo comprometida. O Brasil é recordista mundial de violência doméstica, algo que não podemos admitir nem encobrir. Devemos lembrar que a vida é mais importante para Deus". Aí ele dá um exemplo que de Davi, para salvar a sua vida comeu os pães da propiciação, algo que era permitido somente aos sacerdotes. Contudo, o Senhor Deus não o puniu por isso. Então, devemos estar sempre refletindo, né, segundo a palavra do Senhor. Só que eu vejo hoje, por exemplo, eu já devo ter contado aqui situações de casamentos, por exemplo, que a pessoa já casa pensando em divórcio. Ela já casa pensando em separar. Então não case, aí é o que Jesus fala aqui depois, né. Então não aceite, não case, seja um eunuco, não faça isso, sabe. Eh, uma vez eu vi um testemunho, a pessoa não queria pôr o nome do marido, porque depois se eles separassem ia dar maior trabalho ter que ir lá e tirar o nome da identidade, entendeu. Então já estava pensando nas dificuldades que teria se um dia viesse a separar. E tipo, não são pessoas do mundo, sabe, são pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que frequentam igreja. E nessa situação, eu vi uma submissão, sabe, do homem, assustadora, porque por ele tanto faz. E ele queria que o nome dele fosse colocado ali. Só que em nenhum momento eles conversaram sobre isso, em nenhum momento resolveram sobre isso, e quem acabou definindo, convencendo-os e orando e Deus intercedendo ali, foi a madrinha que estava ali na hora de assinar os papéis. E Deus é tão bom que o escrivão ali perguntou, acho que umas 3 ou 4 vezes, se queria realmente colocar o nome dele no dela, até que ela aceitou. E aquilo ficou marcado, sabe, para nós. E a situação a gente fica: "Cara, como que as pessoas estão hoje?". Elas já estão casando pensando no divórcio, elas já estão casando pensando em se separar.
E é dessa forma que tem acontecido hoje. As pessoas elas não estão preocupadas com o reino, elas não estão preocupadas com a palavra. Aqui Jesus ele deixa bem claro, se você casou, aí no caso de separação, no caso de uma traição, no caso de um abuso físico, no abuso sexual, a situação é diferente. Mas o que acontecia? A carta de Moisés, ele dava a possibilidade de o homem rejeitar a mulher simplesmente porque ele não queria mais ela. Simplesmente porque não sentia mais nada por ela. A gente leu em Deuteronômio falando sobre isso. Mas, hein, Éder, você falando isso aí, eu vejo que não é, é uma cultura, que não é porque a gente está entendendo a palavra aqui, por exemplo, aqui, falou que é Moisés disse isso aí lá no passado, mas hoje em dia as pessoas, igual você falou, vai casar pensando no divórcio, é meio que virou uma cultura mesmo. Não é porque eles leram isso daqui que eles pensam aí, por causa desse que você falou aí, ó, dificuldade de mexer com os papéis, é uma burocracia enorme, e aí eles casam mesmo pensando já no divórcio, separação de bem, não sei o quê, aquela coiseira toda. Tipo que é a lei do homem aqui na terra mesmo, eles inventam cada coisa. Não porque eles têm o entendimento da palavra que Moisés falou isso aí. É mais por, eu vejo assim, uns caras, uma sem vergonhice mesmo. Parece que vira cultura essas coisas de casar, já, ah, não, pôr meu nome não, depois dá um trabalho para tirar, que não, é mais ou menos isso aí. Coisa do próprio homem mesmo. Mas são escolhas, né, Inventou. dele. É, E na verdade, o casamento se tornou banal, para te falar bem a verdade. A aliança entre o homem e a mulher que Deus criou se tornou algo muito banal. uhum, E é igual a relação sexual, ela se tornou banal. Com o passar do tempo, a enganação de Satanás foi essa: "Não, o que que tem? É só sexo, é só sexo. Vai lá, experimenta. Vai que aí você casa e não é bom, e aí você vai ter é, que parar, vai ter esse trabalho. Vai e faz vai e faz sexo com todo mundo, não tem problema". uhum, E eu tenho, tá, pra mim um conceito de que a relação sexual é o casamento. é, Então toda vez que você tá quando o diabo traz isso pra dentro das pessoas, imagina hoje em dia, cara, trazendo pra palavra, que eles querem tanto apagar e distorcer, você imagina quantos adúlteros existem hoje. hum, Por quê? Simplesmente porque falaram: "Não, é só sexo, é apenas sexo". E aí quantas pessoas têm a prática do sexo sem se preocupar com o que está acontecendo. E aí a palavra diz, quando você a gente leu esses dias, né, quando você adultera, você leva para o outro, e para o outro, e para o outro. Então aquilo vai se tornando uma corrente, vai se tornando algo, cara, que vai desagradando muito ao Senhor. Então a gente vai vendo coisas terríveis. Lógico que a conversão, a salvação, existe uma transformação, uma renovação, mas como isso vai afastando as pessoas da presença do Senhor. A parte do jovem rico, né, é bem interessante porque acaba havendo uma doutrina sobre você não pode ser rico. Se você é cristão, você tem que ser pobre, porque o Senhor disse aqui que é muito difícil, 23. Na verdade, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. hum, Mas Jesus deixa bem claro aqui que o que é essa riqueza, né. Ele já começa, você percebe
que quando esse jovem chega em Jesus, Jesus já chega meio que dando uma intimada nele, né. E aí ele já começa falando que o único bom é Deus, o bom só existe um. Aí ele fala: "Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos". Aí ele fala: "Mas eu já guardo, essas coisas eu não faço, eu olho". Só que aí o que acontece? Deus conhece os nossos corações. Esse jovem rico, provavelmente essa riqueza dele não foi conquistada por ele, provavelmente isso veio de herança, porque aquela pessoa que é rica, que conquista isso, se ela perder, ela faz tudo de novo. Agora a pessoa que adquiriu isso como herança, ela não sabe fazer de novo. Então se ela perder tudo isso, a gente volta lá para a parábola dos 2 filhos, que quando o filho perde a herança e vai embora e ele perde tudo, ele não sabe fazer riqueza de novo, porque quem fez aquela riqueza foi seu pai. É, Então aqui, Jesus não está criticando o rico, e sim ele está criticando a adoração ao dinheiro, que aquele rapaz ali, ele na verdade o dinheiro era o seu Deus. O dinheiro falava mais alto que Deus. Então, quando Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, é porque este rico colocou o dinheiro como o seu Deus. Não significa que não possamos ser prósperos, que não possamos ter riquezas, mas tudo vai depender de onde está o seu coração. O seu coração está firmado o quê? No Senhor ou no dinheiro? E aí os discípulos, ficando admirados, né? Aí eles perguntam, mas Senhor, fechamos tudo. Pedro, né, tomando a palavra, eis que, no 27, eis que nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que será, pois, de nós? E aí aqui a gente tem algo que a gente precisa pensar. O que quando fazemos as coisas para Jesus, quando deixamos, né? Eu estava estudando ontem e é bem interessante que quando somos salvos, quando Jesus vira o Senhor de nossas vidas. Então, o que é ser salvo, né? É simplesmente trocar de senhorio. Trocar de senhorio. Somos escravos do pecado e quando aceitamos Jesus como o nosso Senhor, nós agora somos escravos de Jesus. Ele é nosso senhorio, somos seus servos. E quando somos salvos? Quando Jesus passa a ser o nosso Senhor. Quando o obedecemos, quando o seguimos, quando cremos nele, quando temos fé nele, quando deixamos escravos do pecado, escravos deste mundo, para ser escravos e servos do Senhor Jesus. Aí fala: "Ah, mas que absurdo isso". Beleza, está escrito na palavra. Então, quando trocamos esse senhorio, e aí a gente tem um galardão, que é a maravilha, porque Jesus, por esse motivo, nos transforma também em seus co-herdeiros, nos transforma em seus irmãos. E ali, se eu não me engano, Colossenses 4 fala que quando ele voltar, nós voltaremos com ele para tomar posse da herança junto com ele. E aí aqui ele fala, né, 28, em verdade lhes digo que na regeneração, quando eu voltar, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, então quando Jesus voltar e sentar no trono, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, então vocês também terão a sua recompensa. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E aí a gente volta, eu acho que a gente já leu a parábola do cara que encontra que encontra num terreno uma joia e ele vai lá, vende tudo que ele tem, compra aquele terreno e compra aquela joia.
que aí Jesus fala que o reino de Deus é a mesma coisa. Então, quando encontramos a Jesus e ele se torna nosso Senhor, nós largamos tudo por ele. Nós deixamos tudo por ele. E quanto mais os dias do Senhor se aproximam, mais precisamos entender isso, que essa vida é passageira. Ontem estudando, estava lendo, acho que é Romanos, não, 1 Coríntios 15, eu acho que ele fala que o nosso corpo é uma semente. Nosso corpo aqui nessa terra é uma semente. E que é uma semente? A semente ela precisa de terra, 1 Coríntios 15, no 35. Ele fala assim: mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos, e como o corpo eles virão? Aí Paulo responde: tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus lhe deu o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. E ele vai continuar, mas o que eu peguei nisso? Que o nosso corpo ele é uma semente, que está escrito aqui, nosso corpo ele é uma semente perto da árvore que ainda vai nascer. Então o nosso corpo precisa do quê? De uma terra, que é a palavra, que é o Senhor. Então esse nosso corpo aqui, ele é apenas uma semente, um grãozinho. E você já parou para pensar que quando você planta uma semente, ela pode virar uma árvore estrondosa, uma árvore grande, como ele disse do grão de mostarda, quando você planta um grão de mostarda, um grão tão pequeno, ele vira uma árvore grande. Então este nosso corpo aqui, essa nossa existência, ela é uma semente que precisa de uma boa terra. E quando essa semente ela é lançada na terra, o que acontece com a semente quando ela é lançada na terra? Ela morre. É necessário que ela morra para que a árvore nasça. Então, nós somos apenas esse nosso corpo aqui é apenas uma semente, perto daquele corpo que vai ser imortal e ressuscitado pelo Mestre na sua volta. Esta é a árvore. Isto é o que Deus tinha planejado para nós desde o princípio. É este corpo glorificado, é esse corpo imortal, é esse corpo que, estudando, eu acredito que nem esse tamanho nós temos, nós somos muito maior que isso. Então, somos apenas sementes e precisamos cuidar da terra e precisamos ter boa terra para que essa semente ali, quando ela morrer, ela ressurja como uma bela árvore, que dê vários frutos e que haja transformação. Então, no fim de tudo, na volta do Mestre, a vida eterna já vai ser um presente para aqueles que o servem, para aqueles que o seguem. E ainda tem muito mais, porque nós herdaremos tudo junto com ele. E aí é muito massa, porque ele termina, né? Aqueles que pensam ser os primeiros serão os últimos, e aqueles que são os últimos serão os primeiros. Então precisamos também ter sabedoria e humildade para servirmos ao Senhor. E aqueles que batem no peito, como os fariseus, vão acabar indo para o fim da fila. Aquele que a humildade passou longe, vai acabar indo para o fim da fila. E aquele menorzinho, sabe, que nem lê a Bíblia, não sabe direito, mas tem um coração contrito e tão entregue ao Senhor, que existe uma transformação na vida dele, na vida dos que estão em volta tão grande, pode ser os primeiros. Vamos pro 20?
O 20 é bem legal. Vou ler aqui a palavra dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhe disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa, saindo por volta das 5 horas da tarde. Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Eles lhe disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seus administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aqui tem uma explicação. O versículo: denário era uma moeda de prata, equivalente à diária de um trabalhador braçal. Também nos versículos 9, 10 e 13. Mas ele respondeu a uma deles: Amigo, não estou sendo injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebeu a que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, e mesmo que lhe dei, não tenho o dinheiro de fazer o que quero com o meu dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos.
Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição, aliás. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: Estas estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, e açoitem e os crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrado-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Você não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentará-se à minha direita ou à minha esquerda. Não cabe a mim conceder esses lugares. Pertencem àqueles para quem foram preparados para meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando,
chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhe faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Top. Faz um milagre, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer com Jesus. Por isso ele é maravilhoso. Até o cego já, como diz outro, já estava enxergando, por causa da fé deles, Jesus, né? As notícias corriam por toda Jerusalém e ele já sabia que. Jesus é bom. Cara, eu gosto muito dessa parábola dos trabalhadores. Ela demonstra muito os nossos dias. Ela demonstra muito o que Deus tem feito. Então, eu vejo que Jesus está usando um exemplo aqui, né? Que o senhor da vinha, ele sai cedo e pega trabalhadores. E é bem interessante que ele fala assim: eu lhe pagarei o que for justo. E eles aceitaram e foram. E aí esse senhor da vinha, o que que acontece? O serviço não estava sendo feito. Precisava de mais gente, porque aqueles primeiros trabalhadores não estavam dando conta do serviço. Então, ele sai perto do meio-dia e recruta mais gente. Ele sai às 3 horas da tarde, recruta mais gente. E mesmo assim não resolve. Aí ele saindo por volta das 5 horas da tarde, que seria faltando 1 hora para encerrar o expediente, ele encontra outros que estavam desocupados, né? Ele pergunta: por que vocês estão desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então nós estamos aqui à disposição, mas ninguém nos chamou para o trabalho. Então eles lhe disseram: vocês vão também trabalhar na vinha. E aí, o que que acontece? Esses trabalhadores da última hora chegaram e resolveram o que os outros o dia inteiro não tinham resolvido. Eles estavam dispostos a trabalhar e fazer o que não foi feito. E eles resolveram o dia. E aí o senhor da vinha chamou, né, todos os trabalhadores e pagou o salário, que ele tinha concordado com todos. Então o cara que aceitou de manhã, ele aceitou receber um denário. E o senhor da vinha prometeu o mesmo para os caras que trabalharam apenas 1 hora. Mas esses que trabalharam apenas 1 hora chegaram e resolveram o serviço. E aí a gente tem hoje aqueles que são. Cadê? Eu tinha até marcado aqui. Os reclamões da fé, no versículo 12. Porque, cara, o dono da vinha paga conforme ele quer, conforme ele combinou. E aí no 12, quando os caras começaram a murmurar e ver que eles receberam a mesma coisa, esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas vocês os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Cara, a gente tá aqui há tanto tempo pregando o evangelho, levando o negócio, e aí chega esses jovens, esses caras aí, e trabalham apenas na última hora e eles vão receber a mesma recompensa que a gente, entende? Ou então começa uma discussão do trabalho, e aí voltando a esse trabalho da última hora, que é levar o evangelho do reino a todas as nações, eu penso assim. Nós estamos não mais na última hora, mas nos últimos minutos, ou se duvidar, até nos últimos segundos já, para findar esse dia. E nós somos os trabalhadores da última hora. Eu acredito que Deus está levantando essa geração
com ousadia e conhecimento da palavra para trazer o evangelho do reino verdadeiro às nações. Porque por muito tempo, o evangelho ele foi entregue incompleto, posso dizer assim. Porque se você pegar todo o evangelho pelos primeiros trabalhadores, às vezes nem por culpa deles, mas por distorção de um ou de outro, e isso acabou sendo levado desta forma. Ele foi entregue por incompleto, porque o tempo passou e nada acontecia. Se você pega as cartas de Paulo e começa a prestar atenção no que Paulo dizia, Paulo deixa muito claro ali em Tessalonicenses para os coríntios, para a galera que, tipo assim, cara, se prepare porque Jesus vai voltar. Como eu já disse isso para vocês. Cuidado para que ninguém vos engane quando chegar outras pessoas. Então, Paulo, quando ele manda essas cartas, a gente precisa entender que ele já passou um tempo com essa igreja ensinando coisas que a gente não tem aqui escrito na Bíblia. Ele, por algum tempo, ensinou esses caras. E no ensinamento de Paulo, quando você vê as cartas, Paulo ele ensinava que Jesus ia voltar. Ele ensinava que vocês estejam preparados para a volta de Cristo. E é o que a gente vê lá, quando ele fala em Romanos, se eu não me engano, primeiro ressuscitarão os mortos e depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados ao soar da última trombeta. Então, Paulo acreditava que a volta do Messias seria na geração dele. Só que o que acontece? O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, e as damas de honras dormiram. Então a gente viu que esses últimos, que os primeiros trabalhadores são como essas damas de honra que dormiram, que deixaram de fazer o trabalho, e quando o Messias voltar e aqueles que fizeram o trabalho da última hora receber a mesma recompensa do que esses trabalhadores que cansaram ou que levaram o evangelho pela metade, vão ficar aqui com ciúmes. O que eu vejo aqui é ciúmes e inveja, porque o Senhor continua ali, né? No 13. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esses últimos tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Cara, Deus é incrível. É, Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos, né? Então, muitas vezes a gente é crente velho, mas que está salvo, sentado e satisfeito, e quando chega um crente novo e começa a fazer coisas que você não fez, você, em vez de apoiá-lo, você fica com inveja, você começa a julgá-lo, e aí você começa a ver o derramar sobre a vida dele e fala assim: por que não na minha? Por que na dele? Por que ele está recebendo essas coisas e eu não? Será que já é, tô aqui faz hora, né? Quer dizer assim, ele pensou só nele ali no momento. Eu tô aqui faz hora, mas só que não mas, estava fazendo nada, estava sendo. mas será que é porque esse cara chegou e está resolvendo aquilo que era para você ter resolvido e você É, não resolveu? é tipo assim, a carapuça serve, mas o cara não quer aceitar, né? Então precisamos pensar. É uma história que eu acho bem interessante. Às vezes Deus fala para você, vai lá e fale com aquela pessoa. Aí você fala, mas será que é Deus mesmo? Será que é para eu falar? Mas o que eu vou falar? Eu não sei o que falar. O que eu vou falar para aquela pessoa? Nem conheço aquela pessoa e você fica enrolando e discutindo com Deus. A hora que você olha, já tem outra pessoa falando com ele. Porque Deus te deu a oportunidade, mas você ficou dando desculpa. E muitas vezes Deus não tem tempo a perder. E aí ele arruma outro. E aí aquela bênção que era ser sua pode ser de outro.
E aí você fica com inveja porque o outro fez o trabalho que você não fez. Então, precisamos não podemos ter inveja daqueles novos que chegam transformando tudo. E sim precisamos apoiá-los no trabalho, porque o trabalho é um só, levar pessoas para o reino de Deus. Esta é a obra. Isso é o que precisamos fazer. Lendo essa parábola aqui, eu lembrei daquela parábola do filho pródigo, né? Que ele pede a herança dele e parte para o mundo, né? E depois, quando ele gasta tudo, ele retorna, porque ele se lembrou de como os servos do seu pai eram tratados. Ele falou, poxa, se eu pudesse ser tratado como eles, vai ser melhor do que ficar com esses porcos aqui, né? E quando ele volta, que o pai abraça e fala, olha, mata um bezerro gordo, vamos festejar porque meu filho voltou. E aí o irmão dele, eu acho essa passagem muito, muito bonita, porque assim, o irmão dele olha e fala assim, poxa, meu pai, mas você nunca fez uma festa para mim, você nunca matou, né, um bezerro gordo para mim. E Bem aí o top. pai, e aí o pai fala para ele assim, fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Mas vamos agora nos alegrar, porque seu irmão estava perdido e ele se achou, né, vamos dizer assim, e voltou. Então, isso mostra exatamente isso. A alegria, na verdade, que tem que ter quando um perdido retorna à casa do pai, não é? Ou quando, neste caso aqui, ele está falando quando um completa a obra, ou completa a missão, vamos dizer assim, e ganha o mesmo. Porque tudo que é do pai é nosso, entende? Então não tem que ter esse tipo de sentimento, né? E aqui Jesus ele está dando uma trauletada através dessa parábola, falando, olha, mas tudo que é meu é seu, vamos dizer assim, né? Então é interessante. Muito legal. E Bem como a gente lembrado vê, mesmo. e como a gente vê hoje, né, essas pessoas que o que que acontece? Eu acredito que o evangelho do reino ele é muito vivo e que existe revelações para esses últimos dias que há 100 anos não tinha, principalmente porque as coisas mudam. A tecnologia que há alguns anos atrás era todo ano tinha algo novo, aí depois passou todo mês tem algo novo, agora toda semana tem coisa nova. Então, as coisas estão mudando. E acredito que o Senhor tem revelado coisas novas àqueles que estão trabalhando. E muitas vezes a gente fica com ciúmes, porque não recebemos essa revelação, mas estamos prontos e preparados para isso? Desejamos isso? Você falar, Neide? Eu estava meditando nessa parábola aqui, né, dos trabalhadores da vinha. Eu achei interessante porque aqui eu vejo, assim, quando fala da vinha, ele está falando do reino de Deus, né? Vamos dizer assim. E qual que é o objetivo dessa parábola aqui que eu vejo? A salvação. Só que eu acho interessante que a gente vê que para o trabalho é o próprio Senhor que escolhe o trabalhador. Né? Ele, fiz até umas anotações aqui, o próprio Deus que escolhe. Só que ele escolhe quem vai servir ele, onde e como vai servir ele, né? Mas o critério que ele usa na hora da recompensa não é igual ao do homem. Porque o homem recompensa pelo tempo de serviço. E eu vejo aqui que o critério de Deus aqui é a forma que o serviço é executado. Como que eu faço esse serviço? Como eu executo esse serviço? E, tipo assim, o que eu vejo aqui? O tempo que os outros gastou mais tempo, vamos dizer assim, eu estou fazendo porque o homem está vendo.
Aí o outro trabalhou bem menos tempo, mas a intenção do meu coração era trabalhar, tanto que eu estava ali agoniada, porque eu queria fazer algo, eu queria ser útil, mas ninguém tinha me pegado, ninguém tinha me buscado, ninguém tinha, vamos dizer assim, me contratado, né? Mas o Senhor viu a intenção do meu coração. Por que está assim? Porque eu quero trabalhar, eu quero fazer algo. Então, pela sua intenção, você vai fazer algo, eu vou te dar algo para você ser feito. Mas a recompensa veio por conta da intenção do coração, que é chegar ali e fazer o que tinha que ser feito, não para mostrar ao homem que estava fazendo e que recebeu o salário por isso. Mais ou menos isso, né? Então, assim, a recompensa que o homem aqui na Terra, terreno, dá, ele dá pelo tempo de serviço, porque ele vê o que o cara está fazendo. Já a recompensa de Deus, não. É pela intenção do coração. Será que esse serviço está sendo executado realmente com esmero, no sentido assim de que querer realmente me agradar, querer realmente fazer com a intenção de me agradar e me servir e não mostrar para o outro, olha só, tá vendo? Eu faço, eu estou fazendo, eu sou útil aqui nessa obra porque o homem me botou nesse cargo, porque o homem me colocou nisso aqui. Então eu vejo mais ou menos isso aqui, né? E o critério do Senhor não é igual ao do homem. E muitos estão servindo pela recompensa, que é esses primeiros. Eu vou servir porque eu quero essa recompensa. A minha intenção é a recompensa que eu vou ter no final. Quando o outro não, está servindo porque o Senhor conhece a intenção do coração. E como cada um recebe segundo a intenção do seu coração, propôs o que é justo e pagou o que era justíssimo, vamos dizer assim. E na obra de Deus não é diferente, né? Muitos estão servindo por conta da recompensa e não por amor realmente à obra. Mas eu vou fazer porque quanto mais eu faço, mais eu vou receber, vamos dizer assim. E na verdade não é, né? Sim. E eu vejo também uma coisa aqui, que a gente pode ser desconhecido do homem, mas a gente precisa ser conhecido de Deus. Porque aqui a gente percebe isso, né? O Senhor, quando saiu lá que ele vai falar, perto da hora sexta, né? E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhe, por que estás ansioso todo dia? Olha só, ele não perguntou porque ele estava ansioso naquele momento, mas todo dia, porque ele viu ali, né? Porque ninguém nos assalariou, disse-lhe ele, e de vós também, para vir e recebereis o que for justo. Então, a medida que o Senhor usa não é igual ao do homem. A do homem usa medida injusta, mas a do Senhor ela é justa. O que é justo para ele? É pagar só aquela 1 hora ali que o cara trabalhou, um exemplo? Não. Ele viu que durante todo o dia, embora não estivesse executando o trabalho, mas havia um desejo dentro do coração dele de estar na execução. E aí, por que muitos não entendem, né? Porque é o que o senhor falou mesmo. Quem chega agora passa na frente, na fila, vamos dizer assim. Porque o Senhor é quem vê o interior, a intenção, né? E qual recompensa essa pessoa ela quer? Se o aplauso do homem ou realmente servir ao reino de Deus. E aí a gente vê a continuação disso, né? Porque é bem interessante Jesus dar esse exemplo da parábola do trabalhador, aí vem a mãe de Tiago e de João e quer que eles sejam os primeiros. Uhum. Aí coloca eles sentados do teu lado, que eles recebam a melhor recompensa, né? Afinal de contas, deixaram tudo pelo Senhor. Aí Jesus fala, né? Será que eles serão capazes de beber o cálice que eu vou beber? Aí não podemos, aí Jesus, realmente, vocês beberão. Porque praticamente todos os discípulos foram mortos, né? Apenas João que morreu de velho. Então, e ele continua no 23. Então, vocês beberão do meu cálice. Quanto a assentar à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, o que os discípulos fizeram de viver com o Mestre, nós podemos fazer muito mais.
Então, muitas vezes, o que ele não cabe a nós escolher. É aquela velha passagem, sabe? Eu não lembro onde está, mas quando Jesus fala do banquete, quando você chega para comer na casa de uma pessoa, não se assente no melhor local, para que se chegar alguém mais importante que você não passe a vergonha de ser retirado dali, para que essa pessoa sente ali. Se assente no pior lugar, porque se você for honrado, você vai ser tirado do pior local e será você colocado no melhor lugar. Então, não cabe a nós. Cabe a nós sermos humildes e fazer o que é necessário ser feito. É. Essa parte do 25, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que a maioria exerce autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então precisamos aprender a servir. E quantas vezes somos senhores da igreja, vamos colocar assim? Queremos apenas ser servidos? Queremos que as pessoas façam conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, porque afinal de contas eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou uma pessoa de posses, eu que sustento essa igreja. Então, Jesus deixa bem claro: você será o menor do reino. Precisamos aprender a ser servos. Lembra que eu falei que para quando aceitamos a Jesus apenas trocamos de senhorio? E quando trocamos de senhorio, deixamos de ser escravos desse mundo para ser escravos do Senhor. E o que o escravo faz para o seu senhorio? O serve e serve aos seus. Então precisamos tirar essa capa de orgulho de cima de nós e começar a servir ao próximo. Quando eu estava estudando ontem, o cara falou algo bem interessante, que foi assim: essas pessoas que constroem ONGs, que tem muita grana e faz uma ONG, por exemplo, mas nunca foi nela, só fica dando dinheiro, ele quer se aliviar porque está ajudando alguém, mas não tem coragem de ir lá e olhar nos olhos dessa pessoa e pegar na mão, sentir o cheiro dela e mudar a vida dela. Então, precisamos servir. Precisamos ir aonde Deus nos manda e fazer a nossa parte. Aqui a gente volta lá de novo nos trabalhadores. Os últimos trabalhadores, o que eles fizeram? Eles serviram, eles fizeram o que era necessário, e os primeiros já não estavam mais fazendo. Então, provavelmente, naqueles primeiros, a gente pode colocar assim, que já estavam na soberba. Profetas velhos. Profetas velhos. É Eu isso. vejo aqui tem um comentário que eu achei até interessante, que fala assim, ó: o maior é o que serve. No reino deste mundo, os homens lutam pelo poder, e para alcançar esse objetivo, são capazes de passar por cima dos outros, mentir, cometer injustiças, ignorar princípios e até vender a própria alma. Tudo isso porque querem dominar os outros ou receber elogios, afagos, honras e privilégios. Mas o reino de Deus não é assim, pois o maior não é aquele cuja preocupação é ocupar para dar ordens a serviço, e sim aquele que tem um coração humilde e prazer de servir ao seu próximo. Aí ele tem referência no livro de João 12, 26, e aí vai dizer assim, ó: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve será honrado do meu Pai.
Ou seja, a intenção de servir a Deus não pode ser porque eu quero estar num cargo para eu ter uma autoridade de destaque, para eu ter pessoas ao meu serviço. Mas o servir o reino de Deus é eu servir com minha inteireza de coração, com minha sinceridade, para que o próprio Deus esteja ali comigo, que é o que ele fala aqui no livro de João, né? Sim. Para que Deus esteja ali. E eu vejo assim, a pessoa que realmente ela está com o intuito de servir, não tem como a essência aflorar que isso aconteça. E ver resultado. Trabalhar porque eu quero estar em destaque, porque eu quero que eu estou fazendo algo do tipo, né? E não servir como para servir o reino, vamos dizer assim. E aí a gente finaliza aqui com quando Jesus sai, né? Saindo de Jericó com uma grande multidão seguia, né? E a gente vê, é bem interessante que aqui em Mateus ele fala que tinha 2 cegos, né? Sentados à beira do caminho. Quando a gente vai lá em Marcos 10, Marcos relata apenas um cego, né? Sentado à beira do caminho. E eu vejo nesse cara aqui a persistência, né? E ouvindo que Jesus passava, começou a gritar. E mesmo a multidão o repreendendo, falando para que ele se calasse, e aí que ele gritava mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós, né? E lá no Marcos é compaixão de mim. Num comentário que eu achei bem interessante, o cara colocou aqui, ó, que os leitores originais de Marcos, por desejar focalizar a atenção apenas no homem com quem seus leitores tinham familiaridade, Marcos não menciona o outro cego. Então ele só menciona o cego com quem eles tinham familiaridade. Bem interessante isso. E aí eu gosto muito dessa passagem quando o Cláudio Duarte já conta, né? Que ele fala que Jesus é irônico, né? Que ele gosta de fazer uma piada, né? Porque você tem um cego clamando por ele e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí o Cláudio Duarte fala assim, eu queria um cão-guia. Tipo assim, cara, ele responde: Senhor, que se abra os nossos olhos para que a gente possa ver. E aí Jesus, compadecido, tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a sua visão. Então precisamos ter fé, né? E persistir, mesmo que a multidão seja contrária, mesmo que as pessoas sejam contrárias ao que a gente deseja, né? Ao que a gente está clamando, ao que a gente está buscando. Estou procurando aqui um negócio. É interessante também aqui que eles usam, né? Pede misericórdia, né? E aí no versículo 34 vai dizer, então Jesus, movido de íntima compaixão. O que Jesus teve íntima compaixão? Por conta da forma do pedido dele, né? Ele primeiro pediu, Senhor, misericórdia, né? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha o meu estado, não deixe que esse jugo eu continue carregando, tira de mim esse fardo, tem misericórdia de mim, né? Vamos dizer assim, usou uma linguagem sentimental, vou falar assim um exemplo. Mas o que estava na intenção dessa linguagem? Qual que era o desejo do coração? Porque vai dizer, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Olha só, a grande virada de chave. Não recebeu o milagre, não usou da compaixão para receber o milagre, para receber a bênção, mas após receber a bênção, esqueceu do abençoador. Não. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu desejo isso, quanto isso vai te glorificar. Tá bom, então eu vou te dar. Mas eu sei que não vai me glorificar, porque eu conheço teu coração. E aí logo depois a pessoa senta no pé e vaza. Mas aqui não. No final vai dizer, e eles o seguiram. Então o Senhor conhece a intenção. E você vê que eu vejo sempre quando o Senhor Jesus vai fazer o milagre, ele pergunta o que a pessoa quer.
sempre vem antes da resposta, vem uma pergunta. Porque quando você fala, você expressa o que está dentro. Não tem como esconder. O que queres que eu te faça? Né? Aqui é bem interessante que aqui em Marcos e em Lucas também fala. E Jesus lhes disse, né? Vai ao teu caminho, a tua fé te curou. E eles imediatamente receberam a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Então eles receberam a visão e seguiram a Jesus, né? E seguiu Jesus pelo caminho. Então eles, como a Neide falou, eles não abandonaram, né? Receberam o milagre e continuaram com o Senhor. Mas o que eu gostei muito que está ali em Marcos, que não está aqui em Mateus, é quando ele fala: a tua fé te salvou. A tua fé te curou, né? Na verdade. Então foi a persistência, né? A fé, o crer, o persistir, o gritar, o ir diante do Senhor. E mesmo que a multidão o repreenda, qual é o tamanho da sua fé? Eu vejo que quando as pessoas falam assim, e fica quieto, Deus não está te ouvindo, Deus não vai fazer isso. E aí, qual que é o tamanho da sua fé? Você vai ouvir a multidão ou vai continuar clamando ao Senhor pelo que queima no seu coração? E muitas vezes precisamos persistir em enfrentar a multidão, né? Para que Deus faça o que é necessário. Pode falar, Fabiana. A persistência, né? Foco naquilo que você anseia e pedir também para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Porque lá no 29 ele diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Então, eles estavam na saída, na porta da saída de Jericó. Então, eles sabiam que Jesus ia passar ali. Né? Então, olha, cara, nós vamos ficar aqui, porque ele vai passar aqui. E nós vamos bradar, nós vamos gritar, nós vamos clamar, porque é ele que dá a solução. E a gente tem que ter essa visão mesmo de persistência, porque até que ponto que eu quero realmente aquilo? E eu vejo assim, ter a persistência, né, e saber apresentar os motivos para o Senhor. Por que aquela minha necessidade, né? Então, assim, a persistência, clamar para quem pode mesmo nos atender, nos socorrer, é importante na nossa vida. Sabe você falando aí agora, Fabiana, eu já tinha lido aqui no começo, mas me atentei o seguinte, quando você falou, né? Saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. E eis que os dois cegos assentados junto ao caminho, né? Que você falou. Eles estavam ali porque sabia que Jesus ia passar. Então, o que eu entendo também daqui? Você falou e agora me destravou isso aqui. Eles não estavam aleatório, eles estavam no caminho, só que não tinha direção de quem seguir. Né? E quando Jesus passa, que ele tem o encontro com Jesus, eles, no final, o senhor leu em Marcos, né? Que vai dizer o quê? Seguiam o caminho. Agora eu já não estou mais parada no caminho. Eu já começo a caminhar, porque agora eu tive um encontro com quem eu precisava, que faz com que esse caminho faça sentido para mim. Exemplo. E agora eu vejo o caminho para seguir, né? Exatamente. Cara, isso aqui agora me destravou, porque a fala da Fabiana me trouxe aqui. Ele já estava no caminho, mas não tinha direção de quem seguir. Mas o encontro com o Senhor Jesus muda a nossa vida. E a gente pode ligar isso aos trabalhadores da última hora, porque eles estavam prontos para o trabalho, mas não sabiam onde trabalhar. Ansiosos ali, né? Mas eu conheci o coração. Putz! Tá boa, né, demais? Ganhou o dia aqui agora. É isso aí, gente. Deus é muito bom. E às vezes a gente olha
fala assim, a gente não dá nada para a pessoa, né? O olhar humano. Mas o Senhor está vendo o que está lá dentro do coração, qual que é a intenção. E aí, quando essa pessoa encontra com Jesus, destrava corpo, alma e espírito. Aí pronto, acabou, faz estrago no inferno. É aquela história, né, que às vezes a mensagem daquele cara que fala todo o português errado, mas é humilde, ela fala muito mais do que aquele cara que é eloquente, né? Que na verdade tá falando só sobre a sua sabedoria e não através do espírito. Uma vez eu tive uma discussão com uma sobrinha minha sobre isso. O que você prefere? Um teólogo muito bom ou alguém usado pelo Espírito? Eu prefiro alguém usado pelo Espírito. O teólogo vai me ensinar muitas coisas, mas muitas vezes não tem o dom do Espírito. É bem isso. Eu tenho medo até de falar, porque eu não sou muito boa com as palavras. E aí, às vezes, lá no meu local de trabalho, chega pessoas e eu começo a falar e eu não, assim, eu fico, nossa, de onde que tá saindo tudo isso? E falo, assim, com autoridade e começo a falar coisas da minha vida. E aí depois a pessoa fala assim, a pessoa chega e fala assim, eu preciso. Quanto tempo vai demorar? Eu preciso ir embora. E aí eu começo a falar, falo 6 horas sem parar. Eu falo assim, nossa, eu queria ficar mais aqui. Aí eu falo só, só o Espírito Santo mesmo para fazer essas coisas. Quando a gente abre a boca, ele coloca a palavra que tem que ser falada, né? No momento Sim, certo. bem isso. E o bom do grupo aqui que eu acho interessante, cara, a fala da Fabiana, o Senhor mostrou algo para mim, vamos dizer assim. Então, é isso que é interessante, né? Porque o Espírito Santo direciona um, completa para falar com o outro e vai, dessa forma, orientando e ensinando aquilo que ele quer falar a cada um. Mas tá aqui, ó. Isso que você falou tá em Lucas 12, no versículo 12. Portanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Então, precisamos não ter medo. Simplesmente deixar ser usado pelo Espírito do Senhor. É aquela história assim, vai lá e fala com aquela pessoa, mas eu vou falar o quê? Deus quer que você primeiro tenha a atitude de levantar e ir. E no meio do caminho, o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração o que vai ser necessário falar. E quando você começar, o que você terminar, você não vai nem entender o que você falou, porque não foi você que disse. Foi o próprio Espírito. Então precisamos estar de coração aberto, preparados e com a mente aberta para sermos usados, né, pelo próprio Espírito do Senhor. E está no caminho. Isso aí. Seguindo o caminho. 6h30, vamos finalizar. Amanhã a gente começa uma jornada nova. A partir de agora, Mateus 21, Jesus vai entrar para os seus últimos dias. Ele vai entrar na sua entrada triunfante em Jerusalém, né? E vai cumprir mais uma das promessas que eram necessárias. E agora a gente já vai indo para a parte final, né, de Jerusalém, onde ele está indo para suas revelações e para sua crucificação. Vai ser massa. É muito bom aprender, é muito bom ver, e é muito bom saber o que Cristo fez por nós e o que ainda a gente precisa fazer por ele. Fabiana, você pode orar para a gente encerrar? Amém. Bem. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Pai, esta primeira palavra, Senhor, é de gratidão ao Senhor. Gratidão pela vida, Deus. Gratidão pelas famílias, Senhor. Gratidão pelo ar que respiramos. Gratidão por este momento.
de estarmos reunidos, Senhor, e lendo e aprendendo mais de Ti, e sendo direcionados, sendo esclarecidos pelo Senhor. E nós desejamos, sim, Deus, ter mais conhecimento do Senhor e principalmente mais intimidade contigo, Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração, a mente de cada um, Senhor. E que o propósito, Senhor, real, Pai, de tudo que fazemos e procuramos fazer, que seja ter intimidade com o Senhor, de estarmos diretamente ligados na videira que é Cristo. Porque os dias são maus, ó Deus, e o Senhor é a nossa esperança de uma vida plena. E nós queremos viver plenamente no Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor, dá-nos força, Deus, de sim buscarmos a Tua palavra, a Tua presença, Senhor. Nós necessitamos, Deus, da Tua presença em nós, a cada dia, Senhor, a cada momento, porque muitas vezes sentimos o peso, Senhor, da caminhada, mas o Senhor nos sustenta, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais, Pai, e que possamos ver além, Senhor, da necessidade de hoje, que possamos, sim, não perder as oportunidades, Senhor, de falar do amor de Jesus, que possamos ser usados pelo Senhor, segundo o Teu propósito, na vida de cada um, Senhor. Pedimos a Tua proteção, Deus, e obrigada, porque o Senhor nos dá a proteção. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor nos sustenta. E o Senhor nos tem concedido a salvação em Cristo. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso dia, Senhor, seja de bênção e cheio de oportunidade para falar do amor de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, nos seus afazeres. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos. Amém. Depois dessa leitura, depois dessa oração, nós finalizamos aqui mais uma leitura de 2 capítulos de Mateus, e como Deus tem falado através da sua palavra muito em nossas vidas, e precisamos aprender a ter fé no Senhor. E lembre-se, você é o trabalhador da última hora. Deus está te levantando e Deus quer algo de você. O que você tem feito? Você tem trabalhado ou você é o invejoso que fica reclamando daqueles que estão trabalhando? Se você gostou, curte, compartilhe, deixe um comentário e, principalmente, esteja com a gente ao vivo para você poder comentar, para você nos ensinar também, colocar a sua posição, colocar o seu comentário, para que juntos possamos aprender. Que Deus te abençoe e que você tenha cada dia mais sede da palavra do Senhor.